Recentemente, um dos programas que a gente mais usa para gerar imagens de inteligência artificial teve uma atualização que está fazendo com que fique muito mais fácil da gente adicionar, ou remover, ou alterar elementos da imagem, que é o Runway Aleph. Coisas que davam muito trabalho e que também envolviam trazer muito teste, muita variação de prompts e prompts grandes para melhorar a sua imagem, para alterar uma coisinha aqui e ali. Agora essa ferramenta está ajudando porque são prompts muito mais curtos e diretos que têm um retorno muito bom para o que se espera até então. E aí, humans, eu sou o Hideki e vim aqui para falar um pouquinho sobre o Runway Aleph, que veio, né, através de um post aí que muita gente viu no Instagram, de efeitos muito reais e muito bem feitos de mudança de clima, de mudança de roupa, de personagem, de cores e de elementos específicos da imagem que várias das vezes quando a gente tentava fazer de outras formas levava mais tempo, era mais difícil ou causava muita alucinação do programa. Então a gente vai falar aqui um pouquinho disso daí. Bom, então entrando aqui no site do Runway, já tem esse Introducing Runway Aleph. Aqui já tem alguns exemplos de cenas, tá? Que você pode fazer. Além de, né, você poder trocar as cores de algum elemento, como aquela casa que apareceu. Tem a troca de plano ali do cara do sax e tudo mais. Então, são ferramentas muito legais que a gente tem aqui, novas do Runway. Então é legal aqui dar uma olhada nas possibilidades, tá? Então, ó, você consegue trocar de uma cena mais aberta para um mais fechadinho, para um plano médio. Ó, o legal é que ele percebe que a iluminação, ó, a câmera, ela tá pro lado do eixo da luz, pro eixo mais iluminado aqui do rosto desse cara. E aí quando você faz um plano médio, ó, legal é que dá uma trocada aqui de ângulo até pro eixo contrário da luz, né? O que traz um pouquinho de profundidade para a cena, beleza? Bem legal isso daqui também. Aqui também ele faz um exemplo de cortes, mudança de plano, né? Gere o próximo plano, né? O próximo shot. Muito interessante também. Aqui tem a transferência de estilo de vídeo, né? Então você tem essa referência aqui de uma coisa mais rabiscadinha, e aí você pode pegar uma outra imagem e usar essa primeira como referência. Muito legal. Aqui também adicionar, né, uma mudança de clima, então chuva, essa tempestade de areia, gelo, assim vai. Aqui também é adicionar coisas para a cena, né? Então no caso aqui é fogos de artifício, essas árvores, mais personagens junto ali, legal, né? Dá para ver que dá umas erradinhas, ó, ele tá cruzando aqui o pneu aqui da bike de trás, mas usando rapidinho dá para usar também. Aqui um outro caso que é muito bom, muito legal, que até então, quando você fosse fazer isso em pós-produção real, né, de set e tal, geralmente a gente junta um grupo de pessoas menor, tudo acumuladinho ali, para depois você multiplicar, ou você filma daquela forma, né, com uma lente mais fechada e tal, usando uma distância focal um pouquinho mais fechadinha ali para parecer que tem mais gente. E nesse caso aqui, ó, é uma filmagem que nem tem chroma key, tá? Tem movimento pra caramba, handheld aqui a câmera. E aí um simples comando de add the crowd, aqui adicione o público, você já tem esse retorno aqui do programa. O interessante, ó, é que como a imagem tem bastante movimento, você acaba evitando aquele lance das pessoas que estão, tipo, menorzinhas, assim, na imagem, de uma imagem gerada, né, por inteligência artificial, de não estar tudo empastelado, né? Muitas vezes acontece isso quando a gente gera imagens com muita informação de rosto. Então, nesse caso aqui, dá uma disfarçadinha, não dá nem para ver direito. Aqui também você pode remover, né, coisas da cena. Então, ó, nesse caso você está conseguindo remover essa fumaça, tá? O que é muito forte e é muito específico. Imagine remover isso de outra forma, né? Aqui também de remover pessoas, remover reflexo. Isso daqui é muito bom. Muito bom, vai salvar muito a vida, porque muitas vezes em set, quando a gente quer filmar coisas em lugares que tem reflexo, é difícil, dificulta, você tem que negativar tudo com pano preto, ou você tem que evitar certos planos para você evitar reflexo, né, por causa da a regrinha da reflexão, né, um lado que está mais claro e o outro lado que está mais escuro e tal, que sempre tem uma descompensação aí das coisas. E aqui também de remover o reflexo do carinha com gimbal aqui.
Então a gente vai poder evitar aquelas fotos de gente vendendo espelho na OLX, sabe? Que a pessoa aparece, não consegue tirar foto angulado para não aparecer. Então isso daqui daria para remover nesse caso aí, tá? Aqui também, ó, troca de carro por cavalos, enfim, assim vai, tá? Tem muitas possibilidades aqui. Aqui tem um lance meio a substância, né, de mudar a idade da pessoa, ó, bem interessante também. Trocar a cor da casa, que a gente já mostrou. E assim vai, tá? São vários exemplos que a gente tem e que a gente vai explorar a seguir. Bom, acessamos aqui o Runway. Eu já entrei meio que sem querer direto aqui na telinha do Aleph, mas se vocês forem ver, ó, no dashboard, aqui a tela principal, já aparece aqui também, ó, tá disponível, tá? E aí ele já fala rapidinho, ó, alguns dos exemplos que a gente já falou ali na tela inicial do site. Show? Então dá para remover carros ali também, deixar vazia a rua, essas coisas de efeito especial, ó, dá pra ver que tá bem aplicada pra caramba aqui. Antes era mais difícil de fazer isso. Mas vamos lá, vamos começar a ver algumas coisinhas. Vou clicar aqui em começar uma sessão, ali na esquerdinha, na aba lateral. E ó, já fala mais uma vez aqui sobre o Aleph, beleza? O Runway, ele indica que agora está sendo melhor você gerar imagens através não dessa telinha aqui, mas desse Chat Mode, que é basicamente parece um GPT, parece vários outros programas de inteligência artificial. E aí aqui você pode colocar o prompt, são prompts bem diretos, bem simples, e aqui você adiciona a sua imagem. Show? Então, ó, eu vou trazer uma imagem aqui, que a gente tem um tempinho já gerada, que é de uma moçoila aqui no meio de um ambiente de neve aqui, ó. Essa moça aqui, ó, paradinha, beleza, passando vento, né? Adicione neve caindo do céu. Então, enquanto gera lá, ó, já abri uma outra abinha aqui pra gente já ir testando mais algumas coisas. Vamos testar mais uma coisinha aqui, ó. Vou pegar essa imagem desse cara, ó. Cara de óculos ali e tal, pego ali pro lado. Vamos lá. Eu quero remover o óculos, remove the glasses, e vou pedir ali também. Uma questão que a gente tem que levar em consideração é que essa ferramenta aqui do Aleph para o Runway não faz parte do plano ilimitado. Ela tem um certo custo, né, de créditos para você gerar, que é cerca de 75 créditos, tá? Não é muito barato, acaba, né, pegando um pouquinho aí, se você for gerando muita coisa, mas pelo que entrega, acaba valendo a pena, dependendo do que você precisar. Mais uma coisinha que tem que levar em consideração é que o Aleph pede mais algumas coisinhas. Que as suas imagens sejam em HD, ou seja, não é Full HD, não é 4K, a resolução acaba sendo 720, né? Que no Full HD é 1080, um pouquinho maior, mas quando ele te entrega o resultado, você pode também fazer o upscale, né? Melhorar a resolução para 4K. Então, tá tudo certo até aí. Uma coisa também é que tem um limite de tempo, tá? Para você mandar a sua imagem, que é de 5 segundos. Se a sua imagem tiver mais de 5 segundos, ele vai usar os primeiros 5 segundos desse vídeo, beleza? É bom levar isso em consideração também. Eu trouxe agora uma imagem aqui dessa moça, na frente dessa fonte e tal, parece que ela estava correndo, alguma coisa assim. Eu pensei em colocar algumas tatuagens nela. Adicione algumas tatuagens nos braços e ombros. Aí, ó, uma coisa que é legal é que eu poderia muito bem ter colocado uma imagem de referência, tá? Dessa tatuagem e aí especificar onde que seria ela. Mas como eu queria evitar de pegar uma tatuagem feita por alguém aqui e tal no Google e tudo mais, vamos ver o que que vai sair disso pelo próprio Runway, tá? Poderia ter falado também, tatuagens de leão, de borboleta, essas coisas aí que a gente vê em catálogo de tatuadores. Vamos testar mais algumas coisinhas. Bom, vou adicionar também aqui mais um videozinho que eu gravei com meu celular lá em Curitiba. Essa cascata aqui, né, do lado desse restaurante aqui, que o nome é Cascatinha. E aí vamos fazer uma inundação rolando aqui, ó. Então, ó, vamos adicionar aqui, ó, uma queda de água ali e tal. A água crescendo rápido, corrente forte e realista. E aí deixei o vídeo subindo. Esse meu vídeo aqui é de 9:16 a resolução. Vamos ver se vai funcionar. Uma coisa também que o Runway faz é trocar totalmente o cenário que está em volta. Eu peguei aqui um vídeo que
eu fiz de celular de uma visita técnica, de um clipe que a gente ia gravar. Geralmente a gente, né, faz essa visitinha aí para já treinar alguns planinhos, ver o que que funciona, o que que dá para usar e tudo mais. Então, joguei aqui esse vídeo, tá subindo, ó. Vamos colocar ele. Falei para mudar o ambiente para uma ilha paradisíaca. Vamos ver se funciona aí. Bom, já tivemos alguns resultados aí. Então, primeiro a gente começou com essa da moça aqui na neve. Ó, dá pra ver que teve umas alucinaçõezinhas aqui. Teve uma neve meio que explodindo ali no meio do nada. Mas já deu um efeitinho ali. E aí, ó, como tá no modo chat, ó, a gente já consegue responder como se estivesse aqui, né, trocando ideia com o Aleph. Então aqui ele fala, você quer editar mais esse vídeo ou, né, talvez mudando a intensidade da neve ou adicionar outros elementos? Você quer melhorar o vídeo, né, fazendo um upscale? Ou você quer gerar alguma coisa diferente e tal, com talvez um outro efeito de clima? Aqui eu vou fazer o seguinte, remove. Então eu falei para remover tudo que está em volta dela, tá? Para tirar essas coisas aqui e tal, e adicionar a neve forte caindo. Vamos ver se funciona isso. Aqui pro cara do óculos aqui, já tivemos resposta também. Vamos ver esse resultado aqui, ó. Ó, ficou interessante esse, ó. Se fizer um upscale aí pro 4K e jogar em algum outro programa para fazer um enhance aí para melhorar a qualidade, pode ser que, né, funcione. Aqui ele já fala que dá para aumentar a qualidade. Vamos clicar aqui já para um enhance 4K. Já favoritei ali porque ficou ok. Mudou um pouquinho o rosto dele, tá? Às vezes quando você troca uma coisinha a outra, ele muda aspectos, né, das feições da pessoa. Não é sempre, mas muda. Mas esse daqui ficou interessante. Agora vamos aqui, ó, pra moça que a gente adicionou tatuagens. Aqui ele fez uma coisinha meio questionável. Então, eu vou falar pra, ó, mantenha as roupas dela e adicione tatuagem de aranha e borboleta nos braços dela. Vamos ver se funciona. Aqui ele também sugere, ó, nessa conversa aqui, ó, você quer editar mais esse vídeo, talvez mudando a iluminação ou as configurações do local, né? Ou você quer melhorar a qualidade do vídeo, tá? Então aqui ele já dá algumas sugestões, né? Que às vezes a gente não se liga, mas daria para mudar aqui para noite, daria para mudar a fonte para alguma outra coisinha aqui e tal. Mas vamos manter na ideia aí da tatuagem. E aí, ó, dá para ver que de feição dela aqui, se for para ver, não mudou muita coisa a partir do vídeo de base, tá? O que é interessante aqui. Ó, agora a da cascata. A imagem da cascata já apareceu aqui. Vamos clicar para ver. Não ficou legal. Vamos ter que melhorar isso daí. Então acho que para reforçar esse prompt aqui, eu pedi para o GPT dar uma reforçada, né, para fazer parecer quase um tsunami, uma cascata vindo lá de cima para baixo. Talvez ele não tenha entendido. Então vamos mandar aqui de novo. Então, ó, uma enchente massiva, né, caindo com tudo como cascata, um grande volume de água batendo, flow violento, né, uma corrente forte e tipo de tsunami. E aí vamos deixar ali gerando para ver no que dá. Aqui, ó, apareceu já a imagem da ilha paradisíaca que a gente pediu, tá? O nosso colega aqui. E ó, dá pra ver que manteve os mesmos movimentos e tudo mais, só que como a qualidade do vídeo, né, de um celular aqui tal, que tá meio comprimido e tudo mais, ele deu uma zoadinha de qualidade. Então, eu vou jogar para 4K, vamos ver como que fica, e aí qualquer coisa a gente joga em algum outro projeto, algum outro programa para dar um enhance aí na imagem, resgatar algumas coisas de rosto e tudo mais. Mas dependendo se ficar muito empastelado, tem que melhorar a imagem antes de seguir para um topaz da vida. Temos o resultado aqui, ó, da nossa garota na neve. E ó, removeu tudo e agora bastante neve caindo em volta. Eu senti a falta de ter mais segundos de vídeo, né? Tudo bem que a imagem que a gente mandou já é mais curtinha, mas isso de não ter tanta duração às vezes pega um pouco, tá? Mas ficou boa essa. Já vimos que teve um resultado mais legal. Vamos ver como ficou o upscale aqui, ó, 4K do nosso carinha sem óculos.
Ó, deu uma mexidinha no rosto ali e tal, mas pelo que entregou, eu acredito que daria pra gente recuperar isso daí no Topaz. Mas ficou legal também. Ó, agora temos a imagem das tatuagens da garotita aqui, ó. Melhorzinho. A aranha não ficou tão bem aplicada, ficou uma mistura de uma aranha real, meio tatuagem. Aí adicionou umas, né, no braço aqui meio X. Mas tá lá, deu pra dar uma ideiazinha. Que agora a gente teve o resultado da nossa imagem com upscale. Ó, mas dá pra ver que dá uma zoadinha aqui na nossa personagem, no nosso colega aqui. Então, o lance é que dá pra entender que a gente precisa ter mais informação, né? Já na imagem. Ou o plano não ser tão aberto, né? Quando envolve pessoas e tudo mais. Talvez a gente colocar planos um pouquinho mais próximos aí delas pra gente ter um melhor resultado. Vamos brincar aqui com mais algumas coisinhas antes da gente seguir. Eu queria testar também. Vamos jogar aqui, ó, nessa telinha aqui do Runway, que não é o chat mode. Vamos jogar nessa daí. E aí eu vou jogar esse videozinho aqui desse. Vocês já viram esse cachorrinho aqui? Memória de infância. Cachorrinho que gira. Vamos fazer ele. Tentar fazer ele virar realista. Make the dog realistic. Faça o doguinho ficar realista. Tá aqui de Infor, tá? Que é o do Aleph. Aqui também daria para colocar alguma imagem de referência. Vamos colocar um cachorro aqui? Aqui, ó, vamos jogar mais uma outra imagenzinha aqui. Desse cara aqui no mar. E aí, ó, como tá um iniciozinho de dia aqui, vou colocar Change the weather to a bright Sunday. Mude o clima, né, para um dia ensolarado e claro. Aí aqui eu adicionei mais essa imagem aqui, que é desse surfista feito de prata aqui. Vamos fazer ele virar ouro? Vamos change the texture to a golden. Mude a textura para ouro. Vamos ver se funciona assim. E manda bala. Então, a nossa moça na neve com a resolução, né, em upscale aqui de 4K. Interessante, tem algumas imperfeições e tal, mas que daria para dar um tapinho ou outro. Se a gente desse também uma insistida na imagem, né, ou jogar ela com mais qualidade e tal, também ficaria legal. Ó, terminou de processar aqui a nossa enchente, né? Vamos ver como ficou agora. Esse daqui ficou bom. Olha isso. Só que ele não começa caindo, né? Eu tinha que ter mudado o prompt para ele começar a cair, não estar já nessa enchente, né? Nessa inundação. Mas ó, a qualidade já tá outra coisa, ó. Água batendo aqui nas pedras. Vou fazer um upscale aqui. Ó, às vezes, ó, dá uns errinhos aqui na hora de gerar a imagem, mas normal. É só pedir para refazer, tá? Então vou dar aqui, ó, um Reuse Settings e já mandar ver. Ó, o nosso cachorrinho aqui, ó. Mudou pro show. Ah, ele levantou e não deu a cambalhota, ó. Não deu o mortalzinho. Mas, ó, manteve as informações ali de trás, ó, do fundo. A luz, a cor aqui do cachorrinho, ela tá meio forinha, assim, né? Mas, aos olhos das redes sociais, passaria. Passaria. Vamos tentar fazer ele dar essa cambalhota? O cachorro dá um mortalzinho, um backflip. Olha lá, nosso surfista agora terminou aqui de carregar. A gente mudou a textura para ouro. Deu umas imperfeiçõezinhas. Aqui tá aparecendo água aqui em volta. Aqui em cima tá melhorzinho, né? Se fosse algo mais conceitual e tal do que realista, né? O que já é a imagem. A prancha manteve. As pernas aqui, ó, estão bem legais, tudo mais. A questão aqui foi o rosto, né? Dá uma deformadinha aqui no finalzinho aqui, ó, no meio. Bom, aqui eu trouxe também mais algumas imagens que eu usei para fazer alguns testes antes, tá? Então, eu peguei essa imagem dessa moça aqui, ó, dançando no meio dessa galerinha aqui nesse espacinho mais apertado. E às vezes a gente tem cliente que tem regras de cores da marca, né? Um mood board ali que você tem que seguir. E, por exemplo, a gente não pode usar a cor verde, amarela e laranja por algum motivo. E aí, o que que eu fiz? Eu joguei essa imagem aqui pro Aleph e a gente teve esse retorno aqui, ó. Então, ó, dá para ver que o prompt foi muito simples. Ó, troca as cores para uma roupa azul, vermelha e branca. E eu coloquei Sult aqui, que
não casa muito com esse tipo de roupa, mas serviu, né? A textura se manteve aqui, ó, né? Essa lãzinha aqui e tal. Claro que uma coisinha ou outra, se você olha muito de perto aqui, dá para perceber, né? De textura, mas se manteve muito bem, tá? As cores colaram e tudo mais. Só uma coisa ou outra que tá ainda meio estranhinha, que esse celular virado e tal, mas já era da imagem gerada, né? Mas interessante, não chama atenção porque a atenção está totalmente no centro da tela, né? Ela está centralizada, a luz está nela, ela olha para a câmera, ela tem esse contraste das cores e tal. Então, esse ficou bem interessante o resultado, ficou bem bom. Mais exemplinho de imagem aqui que eu trouxe que a gente tinha dessas 3 pessoas andando na rua, tá? Tá bem legal a imagem já, a luzinha do sol aqui passando, né? Meio que cruzando a imagem. Só que, sei lá, não fui com a cara desse cara aqui da direita, esse cara de óculos aqui. Não gostei dele. Quero remover ele da cena. O que que eu fiz? Eu joguei essa imagem lá no Aleph, tá? Falei, Aleph, remova esse cara da direita. E aí, né, tá aqui o resultado. Removido. Eu achei que não fosse ficar tão interessante por causa da composição, né? Porque o peso dele está mais para a esquerda e na direita não está tão encaixado aqui. Mas como a câmera chega nesse movimentinho aqui, né? Fazendo essa panzinha para a esquerda e acompanhando o movimento, ficou interessante. Acabou balanceando melhor no final do movimento. O interessante é que se você tiver uma imagem realmente captada de Steadicam e tudo mais, você pode testar ali e tal. Porque, ó, como essa imagem é gerada, então tem algumas coisinhas tipo carro ali atrás, né? Tipo, são coisas que acabam dando uma distorcidinha. Mas também só porque eu fiquei vendo repetido aqui, né? Senão nem teria prestado atenção. Aqui, ó, a gente tinha essa imagem, né? Que parece ser um dronezinho aqui rolando, né? Um FPVzinho, talvez. Não sei. Um Spire muito rápido. Ou um camera car muito forte. Ou simplesmente uma imagem gerada por IA, que fica, né, bem mais fácil. Eu vi essa imagem e falei, puta, ela tem uma textura que parece uma animação misturada com real, sabe aquelas animação meio realistinha, assim? Porque a textura ainda não tá lá, assim, né, dessa imagem aqui. E aí eu pedi pro programa adicionar um carro de tamanho real, só que de brinquedo. E aí a gente teve esse resultado aqui, ó. Deixa eu começar de novo, que tem uma travadinha. E aí, ó, deu pra ver que ele some do nada, né? Ele dá essas alucinadas doida mesmo. E aí, ó, coloquei no dedo ali mesmo. Adicione um carro de grande porte, né? Tamanho grande, de brinquedo, cruzando a estrada com poeira passando, né? Jogando poeira pro alto. E é legal que a poeira ficou bem aplicada ali, né? Ficou legal a poeira aplicada aqui. Só que eu acho que o carro, se eu tivesse jogado uma imagem de referência ali, ele teria encaixado melhor. Mas de qualquer maneira ficou interessante, ficou legal, porque ele dá essas balançadas ali e tal, conforme a estrada é irregular, né? Eu achei que ficou bem legal essa imagem. Quem já segue a Hillman já deve ter visto essa imagem aqui, mas eu usei ela para a gente testar essa troca de roupa do Aleph, né? Então eu joguei um prompt para a gente trocar essa roupa para uma roupa de soldado. Então joguei ali change the clothes to a soldier suit, mude para roupa de soldado e tá lá. Só que, ó, como eu comentei antes, tem algumas coisinhas que você faz no Aleph que ele ainda troca um pouquinho a feição do personagem, tá? Então aqui, né, já parece que é outro cara aqui que tá usando a roupa, ó, né? Mas tá bem aplicada, né, a roupa. Só tem um detalhezinho ou outro, assim, tal, mais fina que olhando rápido não dá para perceber porque a atenção não tá necessariamente ali, né? Lembrando que, se você quiser aprender mais sobre IA, ainda tem medo, ainda acha meio confuso, não sabe muito bem por onde começar, qual que usa para cada uma, não sei o que, não sei o que lá, a gente tem um curso da Human Academy, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Vocês podem acessar lá e vão ver que tem um acesso exclusivo a muitas aulas de tudo que é tipo que envolve geração de imagem, geração de vídeo, até edição. Eu sou um dos professores, falo sobre DaVinci, Premiere, CapCut e várias ferramentas que ajudam a você aprender a editar melhor, também tem fundamentos de edição, tem esses programas de forma básica para você aprender aí tal, a pegar essas imagens que você está gerando e fazer virar um vídeo legal, bem editadinho, bonitão, e é isso. Beleza? Vamos lá ver as últimas imagens que a gente deixou gerando aí e tal.
para ver os resultados, se ficaram legais ou não. Bora lá. Bom, tá lá, ó. Nossa imagem do cara que tava na prancha ali no lusco-fusco, à noitinha ali e tal, ó. Agora tá de dia aqui e tal, no mar. E, ó, ficou bem aplicadinho até, né? Ficou bem legal isso daqui. Acho que quando são coisas de mais fácil acesso, né? Coisas de natureza, mar e tudo mais, que são mais neutras, assim, é mais tranquilo do programa trabalhar. Então, ó, esse foi o resultado do nosso mortalzinho aqui, do doguinho, tá? Do Chihuahua. Deu uma alucinada violenta aqui, mas ficou engraçado, tá? Teria que fazer mais alguns testezinhos aí e tal, mas ficou engraçado. Então a gente conseguiu ver que o Aleph é uma ferramenta que já é muito forte, que pode trazer muitas possibilidades para a gente, tá? Claro que acabou de atualizar, uma coisa ou outra ainda vai sendo afinada, vai tendo atualização, mas já ajuda muito caso você já tenha uma imagem captada e tenha que remover uma coisa, ou adicionar um efeito especial, ou colocar fogo na mão, se você quiser, e de uma forma muito simples, com prompts muito diretos, né? Aqui eu dei o exemplo de prompts que eu digitei ali na hora, mas claro que você pode usar o ChatGPT a seu favor para ajudar a desenvolver um prompt melhor dentro da ideia que você quer. Lembrando que cada ferramenta tem um jeito de você colocar o prompt. Nesse nosso caso aqui é um que é muito mais curtinho, né? Aí outros são muito mais extensos, que explicam muito mais coisas. E a gente tem também os nossos agentes de IA, né? Agentes de ChatGPT que ajudam você a elaborar melhor a sua imagem ou a dirigir a sua cena e tudo mais, que a gente tem da Human Academy também. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, vamos trocando ideia. A gente tem uma comunidade muito legal também da Human no Discord, tá? Que a gente troca bastante ideia, atualizações e tudo mais. E acompanhem lá os nossos canais de Instagram e tudo mais, para que vocês fiquem sempre antenados nas atualizações aí desse novo mundo da inteligência artificial. Valeu, até a próxima!